sábado a todos. Aliás, um sábado bem especial. O sábado que antecede aquele dia que é tão gostoso, né? O Dia das Mães. Aliás, eu estou aqui comigo hoje com duas mães lindíssimas. Professora Fábio, professora Laísa, que bom ver vocês. Acho que a galera lá do outro lado também está com saudade, né? Tem alunos nossos assistindo, a nossa comunidade. E a gente torce, né, para que esse tempo passe logo. No último sábado, maestro Christian, eu estive aqui na igreja, nós estávamos aqui reunidos com mais ou menos umas 25, 30 pessoas. Foi gostoso, mas a gente já viu dias melhores, dias mais gostosos, de todos estarem juntos aqui. Mas, falando de Dia das Mães, todo mundo tem histórias de mães para contar. Eu me considero muito privilegiada. Aliás, vocês me deem licença. Mãe, tá me vendo aí? Aquela coisa, né? Mãe, um abraço, um beijo para ti. Deixa eu aproveitar agora, né? Mãe, te amo muito, muito, muito. Eu sou privilegiada. De 50 e... eu não vou falar tudo. E alguns anos que eu tenho de vida, eu só não passei o Dia das Mães 2 vezes com a minha mãe. Fala a verdade, isso é um privilégio, né? Fábio, você vai passar o Dia das Mães com a sua mãe? Pois então, esse é um Dia das Mães que nunca na história da minha família e de nenhuma outra família, acredito, a gente possa ter pensado assim de passar longe da nossa mãe, da minha mãe nesse caso. Eu confesso que eu ainda estou com o coração apertado e não sei se não vou acordar domingo de manhã e não vou ir. Mas por amor a ela, eu não devo ir, né? Então, tá doendo o coração, assim, de não ir visitá-la. Fábio, conta pra gente alguma coisa interessante da sua história com a sua mãe, uma recordação. Olha, é meio perigoso essa coisa de contar história de mãe com filha, né, pessoal? Mas eu tento pensar em coisas que eu tenha feito de especial para ela, mas eu não consigo lembrar. Olha que filha desnaturada, porque cada dia aparecem 1000 coisas que ela continua fazendo por cada um de nós, os 3 filhos e agora os netos também. Mas tem uma história que sempre me lembro no Dia das Mães, nos dias de comemoração em geral. Assim, eu sempre cantei, né, envolvida nos grupos da igreja, e teria uma programação especial do Dia das Mães num domingo. E tinha uma certa cor de roupa que a gente tinha que ir naquele dia e eu não tinha uma roupa daquela cor e a gente foi dormir, estava tudo pronto, o programa ensaiado. E quando eu acordei de manhã, minha mãe é costureira, né? Tinha uma roupa pronta, linda, que coube certinho, que ela tinha passado a noite fazendo, né? Então, isso não aconteceu só num Dia das Mães, aconteceram em algumas outras datas especiais. Imagina, véspera do Dia das Mães, eu acordar e ter um presente para mim, né? Com certeza eu espero que eu tenha feito alguma coisa especial para ela, mas eu me lembro do que ela fez de especial para a gente, né? Para mim, especial. E você, Laísa, acho que vai passar com a sua mãe, né? Tá aqui do ladinho, pertinho. Não tem nem como não. Então, eu já vou estragar a surpresa. Sim, mãe, me espere amanhã que eu estarei aí, não furando a quarentena, mas pelo menos para te dar um oi de longe, um beijinho. Pelo menos poupar sua mãe de fazer o almoço ou vai querer comer a comida dela? Com certeza, eu tenho mais umas cartas na manga aí. Então. Ai, que delícia. Mas conta pra gente aí alguma coisa relacionada à sua mãe. E lembrando, até inspirada no que eu vou tentar, né, proporcionar para ela nesse domingo especial, eu lembro de muitas vezes que minha mãe, nós somos também 3 filhos lá em casa, preparava com tanto carinho aquelas festas infantis que a gente quase morria, a mãe enfeitava tudo. E eu lembro de ter recordação em foto só, porque depois só me contaram, de vezes que eu era pequenininha, em um aniversário específico, que a minha mãe fez um bolo de aniversário, enfeitou com aquele glacê rosa maravilhoso, e ela errou o meu nome escrito em cima, eu acho que sem querer. Como assim? Eu acho que o glacê foi muito feliz ali na hora. Gente. Deu uma espalhada e eu tenho uma foto de recordação, porque eu era pequenina, estava dormindo, e a minha mãe botou o bolo mesmo assim em cima de mim, tirou uma foto para levar na cozinha, desfazer e fazer de novo aquele glacê que tinha dado errado. Mas eu acho que isso é só uma amostra, talvez até muito engraçada, mas do amor que ela tinha. Porque mesmo altas horas, a madrugada, com filhos a 1000, trabalho a 1000, gastava tempo para fazer aquilo que a gente mais gostava, né? De proporcionar a família junto. Eu imagino que o pessoal lá do outro lado está já lembrando histórias das suas mães. E você, maestro Christian, você hoje está em minoria aqui, percebeu, né? Véspera de Dia das Mães, nós vamos ter muitas mães aqui no nosso programa de hoje. Mas você lembra, vai passar com a sua mãe, é lógico, né?
alguma coisa para contar para a gente? Tem alguns episódios, né, engraçados e emocionantes, mas tem um episódio que me marca muito, que eu tinha algo em torno de 5 ou 6 anos, quando eu me perdi na praia. E eu fui parar assim muito longe da casa. E eu lembro que eu fui parar na delegacia de polícia. E eu tive que esperar lá um tempo até os policiais localizarem meus pais e tal. E eu lembro vividamente assim do olhar da minha mãe chegando e me dando um abraço. Eu tenho 26 anos, isso já faz 20 anos. E aquele olhar de amor está marcado aqui no coração. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento, Celinha, você está em prantos aí na sua casa. Tenho certeza, porque ela já me contou essa história algumas vezes. E todas as vezes que ela me contou, ela se emocionou. Essas são as nossas mães. Maestro Elmer, chega aqui com a gente, por favor. Eu imagino que você certamente vai passar o Dia das Mães com a sua mãe ali do ladinho, né? Mas a gente pode comparar o amor de mãe com o amor de Deus, não é mesmo? Deus é um Deus maravilhoso. E Ele nos cercou de muitas coisas que nos lembram do seu grandioso amor. Nós olhamos para a natureza, nós olhamos para tantas outras coisas. E o amor de Deus, ele se revela pelo amor de uma mãe, sim. E quando nós paramos para pensar um pouquinho nesse amor grandioso de Deus, que nós somos criados para a sua honra e para a sua glória, nosso coração se enche de alegria. E nós não temos outra coisa a fazer agora senão erguer a nossa voz em louvor ao nosso Deus. Nós vamos dizer a Ele: Senhor, nós reconhecemos que Tu és santo, 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 Deus onipotente. Obrigado, Senhor, por tanta coisa boa que Tu nos ofertaste. E vamos cantar o hino de número 18 do nosso hinário, e você é convidado a cantar conosco. Juntos? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Cante dizendo: Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu poder. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Amém. Esse Deus que é tão bom conosco, nós, as mães, que bênção poder gerar uma vida. Esse Deus que é tão misericordioso. Nós não merecemos tanto que Ele faz por nós. Mas é por isso que nesse momento nós vamos juntos orar para que Deus nos use e aceite também o nosso louvor e que Ele esteja conosco, não só hoje, mas em todos os dias. Vamos orar? Querido Deus, nós não merecemos o Teu amor. O mais próximo aqui na terra que conseguimos chegar disso talvez seja o amor de mãe. Nós, como mães, às vezes nos sentimos tão falhas,
Muitas vezes sentimos que somos insuficientes, mas mesmo assim, tendo em foco o teu amor, nós sabemos que o teu amor não falha e nós não merecemos isso. Nesse momento, nós queremos te agradecer a tua misericórdia, a tua bondade e queremos pedir que aceite o nosso humilde louvor, nós que somos servos teus. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Amém. Fábio, você falou, né, há pouco que estava sempre envolvida em apresentações, sempre envolvida em projetos na igreja, na escola. É muito bom poder te ouvir nessa manhã, uma família de músicos fantásticos. Deus deu um talento grande e a gente agradece muito que você partilhe com a gente hoje, através dessa oração que você vai fazer agora para a gente. Por favor. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Senhor. Amém. Então, mais um sábado que a gente está aqui juntos para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina, nesse trimestre tão importante esse assunto, como interpretar, como entender, como estudar a Palavra de Deus. E a nossa bancada que hoje está tão bonita, Andresa, Maria, que delícia vocês aqui com a gente, muito bem representadas as mulheres nesse sábado, a gente está homenageando as mães, né? E as duas são mães e estão aqui hoje para compartilhar o estudo da lição com a gente. Andresa, a gente tem falado já desde o primeiro sábado como estudar, como interpretar. E eu vou te perguntar agora, ler a Bíblia também significa interpretá-la? Nós temos condições de ler e interpretar?
Essa é uma pergunta que a gente pode responder com sim e não. Quando nós lemos a Bíblia, nós de alguma forma estamos interpretando a Bíblia. Nós vamos em direção a um texto, uma bula, um manual de um eletrodoméstico, sempre carregado da cultura que a gente tem, das nossas experiências, e a gente faz uma leitura e de imediato já faz uma interpretação daquilo. Mas ter uma interpretação sobre aquele texto não significa necessariamente que aquela é a melhor interpretação que se possa ter sobre o texto. Diferentemente de uma bula, de um manual de eletrodoméstico, a Bíblia trata de um assunto que envolve a nossa salvação. Então, requer um método específico, né? Não de qualquer jeito, não apenas com os óculos que eu tenho, que são os meus pressupostos, né? Que diz respeito às minhas experiências, à minha cultura e aquilo que eu carrego comigo, né? Requer um pouco mais de cuidado, de técnica, de método. Olha só, método, técnica, parece uma coisa tão formal. Andresa, tem um método específico ou um método mais assertivo para a gente estudar a Bíblia? Parece muito formal, né? Falar assim de métodos, essa palavra, mas a gente produz o conhecimento de várias formas, né? A gente tem o conhecimento empírico, o conhecimento mítico, o tecnológico, o científico, e a gente tem o conhecimento teológico, que é a gente se aproximar com um determinado conjunto de técnicas, de livros, de aparatos que podem nos ajudar a interpretar de uma maneira mais adequada a Bíblia. Então, sim, são dois nomes assim difíceis de falar, que a gente não usa muito no nosso comum, né? Exegese e hermenêutica. Na verdade, esse conjunto de coisas quer dizer que, quando a gente se aproxima do texto bíblico, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente precisa levar em conta o contexto em que aquele verso, aquela história está, olhar o que vem antes, o que vem depois daquele texto. A gente precisa se preocupar um pouquinho com questões de estilo textual. É uma parábola, é uma narrativa, é um texto apocalíptico, profético. Essas coisas nos ajudam a interpretar de uma maneira mais adequada o texto bíblico. A gente também pode prestar um pouquinho mais atenção na origem das palavras, né? Que legal os dicionários etimológicos que contam a origem da palavra. Quando essa palavra foi inventada, ela queria dizer o quê para aquele povo, para aquela cultura? Se a gente conhece isso, claro, a gente não vai ter como estudar grego aqui, né? Informalmente na nossa casa, mas a gente pode pesquisar num dicionário etimológico que está disponível na internet, por exemplo, e se apropriar com mais, digamos assim, técnica mesmo, né? Método daquilo que está ali. É um estudo mais aprofundado a interpretação, né? Também prestar atenção nas questões de gramática, né? De concordância. Às vezes um mas na frente, né? De uma outra palavra já dá um sentido diferente. Na verdade, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a gente procura se desfamiliarizar dele. A gente sempre ouviu desse jeito e acha que o que diz sobre aquilo é isto. A gente tem que parar e ouvir o que o texto diz, e não só o que disseram para a gente sobre o texto, né? Em resumo, poderia ser essa questão da interpretação. Sim, a gente interpreta o tempo inteiro, e não a gente precisa de uma técnica, porque é um assunto teológico. Então, a gente precisa, sim, de um pouco mais de método para se aproximar do livro de Deus, da palavra de Deus. Isso é bem importante. E você citou, né, procurar um comentário bíblico na internet. Hoje a gente tem essa ferramenta à disposição, né? Não precisamos ficar com dúvidas. A gente pode correr lá e resolver esse assunto. Maria, deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Diante desse quadro de interpretação, de estudo, o pecado pode fazer com que a gente interprete a palavra de Deus de uma maneira equivocada? Feliz sábado a todos. Sim, o pecado, ele afeta toda a nossa existência. E ele também afeta a nossa capacidade para interpretar a Bíblia. Os nossos sentimentos, por exemplo, o orgulho, a pessoa orgulhosa, ela se coloca acima de Deus e da palavra de Deus, né? Outra coisa, o engano próprio, né? A pessoa, ela quer ouvir aquilo que é bom para ela, que faz bem para ela. Ela não, mesmo que seja contradição àquilo que Deus quer que a gente faça. Outra coisa também dos nossos sentimentos é a dúvida.
a dúvida também, ela acaba nos afastando de Deus, porque a pessoa vai ficar com dúvida do que está escrito na palavra de Deus, né? Outra coisa que a gente poderia, assim, falar sobre a desobediência. Então, todos os pecados, eles acabam fazendo com que a interpretação fique equivocada, né? Muitas vezes, a nossa compreensão, né, das Escrituras, ela é manchada e obscurecida pelo pecado. E, além disso, a gente não conseguimos ou não seguimos, né, aquilo que a palavra de Deus fala, porque a gente tem medo de que os amigos da gente vão criticar, vão abandonar a gente, a nossa família também vai acabar nos deixando de lado. Então, eu acabo não seguindo aquilo que a Bíblia me ensina e me explica, né? Mesmo que tudo isso aconteça, a gente precisa de pedir para que o Espírito Santo nos oriente e nos conduza para que a gente possa seguir aquilo que Deus quer que a gente aprenda, que a gente entenda dentro das Escrituras. Porque nós precisamos cumprir a nossa missão. E para a gente cumprir a nossa missão, nós precisamos estar assim seguros naquilo que Deus quer para a nossa vida. Olha como é importante o estudo aprofundado. Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Muitas vezes, a gente se apropria de algumas coisas da interpretação da Bíblia de acordo com aquilo que a gente gostaria e faz olhos completamente cegos para outras coisas que deveriam ser importantes. Vamos ter sempre muito cuidado com isso, né? Maria, ainda para você, por que uma compreensão clara das Escrituras é tão importante para nós, não apenas como indivíduos, mas também como um todo, como a igreja como um todo? O assunto mais importante da Bíblia é a salvação. E ela vai nos orientar a maneira pela qual a gente vai ser salvo. Então, por isso que nós precisamos entender, né, bem da interpretação. Porque a gente pode estar, assim, tendo alguma interpretação equivocada e a gente vai chegar a conclusões erradas. Então, isso pode dificultar muito o entendimento da salvação e outros ensinamentos que a Bíblia tem para nós. A interpretação das Escrituras, ela é vital, né? Ela precisa que as pessoas tenham, assim, para haver unidade, né, na doutrina. Porque se eu penso de uma forma e a outra pessoa pensa de outra forma, eu vou acabar, assim, tendo outras visões. Por isso que a gente tem muitas denominações religiosas, né? Então, a unidade na doutrina, ela é muito importante. Por isso que a gente tem que ter essa interpretação. Se nós temos uma mensagem para dar para o mundo, nós precisamos de estarmos seguros com essa mensagem. Porque se nós estivermos confusos, né, com o significado, com o que ela quer dizer, como é que a gente vai ter eficácia para falar para as pessoas que precisam ouvir dessa mensagem? Eu vou ficar em dúvida de uma coisa que eu preciso estar bem firme, né, bem seguro. Como que eu devo estudar, então, as Escrituras? Eu preciso, em primeiro lugar, ter humildade. Eu preciso ter um coração aberto para que o Espírito Santo, ele fale ao meu coração e diga o que eu tenho que fazer diante desta interpretação. E ter uma mentalidade neutra, né, a fim de que eu não tenha esses preconceitos, né, cultura e tudo mais que vai influenciar na minha interpretação. A gente tem que pedir constantemente para que Deus nos ajude, para que a gente possa interpretar da melhor forma possível, da maneira como Deus quer que a gente entenda esta mensagem. E uma coisa bem interessante que eu ouvi, a Bíblia, ela é o único livro que você pode ler na companhia do autor.
E eu fico pensando assim, que privilégio a gente tem de estudar a palavra de Deus, tendo a Ele do nosso lado, Ele sendo o autor. Isso nos dá uma paz, uma confiança. Que Deus nos ajude para que a gente consiga, né, sempre, ao estudar a palavra de Deus, a gente estar com Ele do ladinho, porque Ele é o autor. Isso é muito importante. Olha que privilégio que nós temos. Andresa, Maria, muito obrigada. Eu acho que a gente pode resumir tudo isso que a gente falou aqui hoje com muito joelho no chão, pedindo a atuação do Espírito Santo para que a gente possa interpretar da maneira correta. Nós agora vamos exercer mais um ato de adoração. Você vai ouvir uma história agora de como Deus abençoa o seu povo em todo o tempo. E depois você pode, juntamente com a sua família, adorar através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: sopa de amor. Muitas pessoas precisam de uma oração, outros precisam do alimento, outros precisam de um remédio, outros precisam do ombro amigo. Às vezes, as pessoas precisam só que a gente vai na casa dela, dá um pouquinho de atenção para ela, dá um sorriso e mostrar que você conhece Jesus e quer apresentar esse Jesus para ela. Sou adventista há muitos anos e sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre trabalhei de doméstica e foi nessa época que eu adquiri a depressão e através dessa depressão foi vindo mais outras doenças, diabetes, pressão alta, problema de coluna, tireoide. E aí eu procurei trabalhar. Como também eu era doméstica, cozinheira, eu pedi a Deus para usar o meu talento para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu ganhei um fogão, ganhei a panela, me encadastrei no Mesa Brasil e eles começaram a me fornecer os alimentos e eu comecei a fazer o sopão beneficente. Toda sexta-feira eu já faço comida pensando nas pessoas, que vai ter alguém carente na igreja, aí eu convido uma por uma para vir na minha casa, elas se alimentam e depois eu oro com elas e aí começa um lance de amizade cada vez. Durante todo este tempo eu sempre apoiei os comportores dando alimento, os Caleb, os evangelistas que vêm trabalhar aqui nessa região. E como fruto deste trabalho, já tivemos época de nós batizar mais de 20 pessoas. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma estrutura péssima de cozinha e uma área muito ruim para distribuir as sopas. Mas recentemente, recebemos uma grande ajuda de empresário e da Igreja Adventista para reformar a nossa cozinha do sopão. As pessoas que vêm buscar o sopão aqui é pessoas da região e de outros bairros também. Tem pessoas que vêm quase 13 quilômetros buscar, mas porque a necessidade é grande, vêm de bicicleta, outros vêm de carroça, mas vêm buscar e eu sirvo aqui todos porque Deus tem abençoado. Hoje já faz mais de 5 anos que iniciamos o projeto e todos os domingos as pessoas carentes vêm buscar o sopão e leva para as suas casas para alimentar seus filhos, porque durante a semana eles não têm o que comer. Além do alimento material, eu também dou o alimento espiritual, levando as pessoas para a igreja, dando estudo bíblico, acompanhando aqui em pequeno grupo. As pessoas me perguntam, Eni, quais são os seus planos para o futuro? Eu respondo, fazer o que eu estou fazendo, servindo o sopão, fazendo bem para as pessoas, porque esta é a missão que Deus me confiou. Eu ainda continuo tomando remédio, mas eu sou feliz, porque eu tirei o foco da doença e me concentrei na obra que Deus me confiou, que é de ajudar os necessitados. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que tal você fazer o mesmo? Provai e vede. Que experiência maravilhosa essa da irmã Eni, não é mesmo? E agora,
os convido para participar desse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Como é bom poder acordar cedo, abrir a palavra e ter acesso ao que o Senhor quis revelar para mim e para você. Sabe, muitas vezes nós não nos damos por conta que não será sempre que eu e você teremos esta facilidade para abrir a palavra em tranquilidade e poder estudá-la, poder absorver essa palavra. Haverão tempos difíceis em que não teremos essa oportunidade como temos hoje. A palavra de Deus fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. É momento de buscar a palavra enquanto se pode achar. Que oportunidade nesse período em que estamos mais confinados, de podermos pegar a nossa Bíblia, de abri-la e de ouvir ali o que o Senhor escreveu para esse tempo e para o tempo que vem logo na sequência. É momento de abrir a palavra. Eu quero convidar você agora a cantar, a dizer: Senhor, eu quero aproveitar sim esse momento e ir até as águas e tomar dela. Louve o nome do Senhor agora, cante. Você e a sua família, onde está agora? Louve, cante dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Cante dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. O convite é: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Cante. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas.
das águas. Amém, amém, amém. Que momento especial para que eu e você, após cantarmos esse hino que nos lembra de que é momento de buscarmos a palavra, de buscarmos o conforto no Senhor, as respostas para muitas indagações da nossa vida. Que tal se eu e você agora, nesse momento, nós dedicarmos um momento para oração? Você aí na sua casa, com a sua família, seus filhos, sua esposa. Agora nos juntarmos e dizermos assim: Senhor, nós somos fracos e nós reconhecemos. Nós estamos aqui com os nossos pecados todos. Quero convidá-lo a cantar agora. E nós na sequência teremos um momento muito especial de oração. Vamos cantar juntos? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só Tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em Teu amor. Com Tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. Mais um sábado chegou, a insegurança ainda batendo as portas de muitos lares, tristezas em muitos lares. Amanhã é o Dia das Mães. Muitas mães não poderão estar junto de seus filhos, algumas porque já partiram e outras devido a essa pandemia que nós estamos passando. Mas eu quero dizer para vocês que antes da oração, eu trouxe aqui uma notícia muito, muito linda e esperançosa. E eu gostaria de ler para vocês. Eu li essa semana e me acalentou o coração. E essa notícia está no livro Visões do Céu, na página 160, que diz assim: estamos a caminho da casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Essa é uma esperança. Essa é a alegria e a certeza que nos dá de que um dia não vamos mais estar separados. Vamos estar todos juntos, louvando esse Deus tão maravilhoso que está preparando esse lugar para nós. Com essas palavras eu os convido para nós nos colocarmos de joelhos e suplicarmos a esse Deus que, por favor, que Ele venha logo, que nós possamos estar preparados e prontos para recebê-lo. Vamos nos ajoelhar? Deus querido, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Como Tuas filhas, nós queremos, Senhor Deus, implorar, por favor, volte logo. Nós queremos ir para esse lugar tão lindo que Tu estás preparando para nós. Nós temos a certeza desse lugar, aonde ali não haverá, Senhor Deus, tristeza, não haverá separação, onde nós vamos poder estar com as nossas mães, os filhos, os pais, os amigos, todos juntos nessa casa que Tu estás preparando para nós. Obrigada por isso. Mas enquanto Tu não vens, Senhor Deus, visite os lares de mães que estão com o coração partido, com seus filhos distantes, de mães, Senhor Deus, que gostariam de, no Dia das Mães, estar junto de seus queridos, e por essa razão, da pandemia, talvez não conseguirão estar pertinho deles. Por favor, Paizinho, visite o lar de cada uma delas. Nós Te imploramos, Senhor Deus, que, por favor, não nos desampares, que muitas vezes, Senhor Deus, nós esquecemos de algumas coisas que Tu
prometestes e nós ficamos tristes, mas que nós possamos ter a certeza e a segurança que Tu estás ao nosso lado. Paizinho querido, continua conosco, nos ajudando a crer e ter certeza desse lugar lindo que nós vamos morar. Por favor, visite os lares das pessoas também que estão passando por dificuldade, tanto financeira como, Senhor Deus, de saúde. Cuide deles. Nos dê um sábado feliz na Tua companhia. E também, Senhor Deus, abençoe a mensagem que vamos ouvir nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado, que nós suplicamos. Amém. E assim continua a nossa adoração, o nosso louvor. Nesse momento nós estamos com a Lisiane aqui também. A gente tem uma coisa em comum, né, Lisiane? Nem consigo chamá-la assim, porque nós temos um nome, mas ninguém nos conhece por esse nome. A Lisiane é a nossa neguinha. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao IACS, né, agora como nossa colega de trabalho. E vocês vão louvar a Deus agora falando de quanto esse Deus fantástico, Criador de todo esse cosmos, consegue olhar para nós e dizer como eu amo, como eu sou apaixonado por esse meu filhinho. A gente quer muito ouvir isso de vocês agora. As estrelas lá no céu, o poeta e o papel, cada vale, cada flor, tudo fala de um amor, o caminho dos pais, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador, tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. O poder de uma canção, o bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação. O caminho dos pardais, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador, tudo fala de um autor. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado,
bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Um Deus perfeito, tão grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, detalhista, grande artista, apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado. Apaixonado. Bom dia, um feliz sábado para você. É uma alegria contar com a sua presença novamente assistindo o nosso culto. E é muito bom mesmo abrir a palavra de Deus com você, aonde você está. Hoje é um dia especial, nós lembramos de forma muito carinhosa das mães. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós queremos fazer uma oração especial pelas mães. Feche os seus olhos e busquemos a Deus em oração. Bondoso Deus, louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado por cada um de nós, pelo Teu cuidado pelos Teus filhos, pelo Teu cuidado pela Tua igreja. Mas nessa manhã queremos colocar em Tuas mãos de carinho, em Tuas mãos de amor, cada mãe que nos assiste. Queremos a Tua bênção sobre elas, queremos o Teu cuidado especial sobre elas, e que o Senhor continue sendo esse Deus carinhoso, amoroso, e continue cuidando dessas preciosas mães. Certos da Tua presença ao nosso lado, ao abrirmos a Tua palavra, queremos a direção do Teu Espírito. E por isso oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós vamos estudar a palavra de Deus. E Deus tem algo a lhe dizer de forma muito especial nesse dia. Sabem que em 1850, nos Estados Unidos, aconteceu um colapso econômico. Bancos fecharam, fábricas fecharam, estrada de ferro faliu. Muitos enfrentaram muitas dificuldades nesse período. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. Mas no dia 1º de julho de 1857, aconteceu algo muito especial. Um homem chamado Jeremiah Lampner, um homem de negócios, tomou uma decisão especial. Ele decidiu ser missionário, um missionário urbano. Ele decidiu formar um grupo de oração, para buscarem a Deus em oração, pela ação de Deus diante dessas dificuldades. No dia 23 de setembro de 1857, ele começou uma reunião de oração, com o objetivo de juntar comerciantes, mecânicos, viajantes,
para juntos buscarem o poder de Deus diante daqueles dias difíceis. No primeiro encontro foram apenas 6 pessoas. Na semana seguinte, 40 pessoas. A reunião que era semanal se tornou diária. Em 6 meses, esse homem e esse grupo de oração se juntaram a mais de 10.000 homens, orando em Nova York, pedindo a bênção de Deus diante dessas dificuldades. O resultado foi um poderoso reavivamento. Milhares de pessoas sentiram o poder e o toque do Espírito Santo. A história conta que milhões de pessoas nesse período foram se agregando às igrejas evangélicas. E foi um verdadeiro reavivamento movido pela oração. A oração e a ação de Deus na nossa vida podem fazer muitas coisas. Quando nós abrimos o livro de Atos na Bíblia, eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos é um livro impressionante. Ele é conhecido como a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas também foi o escritor do evangelho que carrega o seu nome. Lucas escreveu o evangelho contando dos feitos de Cristo Jesus enquanto ele estava vivo na terra. E ao escrever o livro de Atos, ele escreveu sobre os feitos da igreja de Cristo após a ressurreição e o seu retorno para o céu. E nesta manhã eu quero refletir algo com vocês no livro de Atos. No capítulo 1, versículo 12 a 14, nós encontramos versos impressionantes. A Bíblia diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. O verso 14 do capítulo 1 diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era um momento muito importante na história do cristianismo. Cristo tinha ressuscitado. Depois da ressurreição, Cristo passou 40 dias ainda com os discípulos. A Bíblia narra 10 aparições de Cristo aos seus discípulos. Depois de 40 dias, Cristo se aproximou deles e os lembrou da promessa da vinda do Espírito Santo. Os discípulos viram Cristo voltando para o céu. E no momento que eles viram Cristo voltando para o céu, eles lembraram da ordem de Cristo. Eles deviam permanecer em Jerusalém. E eles se reuniram no cenáculo. O cenáculo é um cômodo de uma casa, que pode abrigar pessoas para uma refeição, por exemplo. E pelo que a Bíblia mostra, estavam reunidos nesse cenáculo cerca de 120 pessoas. E essas pessoas estavam reunidas ali, não tristes, não se lamentando, não com medo de alguma coisa, mas eles estavam reunidos para buscar a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia, no versículo 14, diz que eles fizeram 2 coisas importantíssimas. Primeiro, eles perseveravam unânimes. Os discípulos, nesse momento, fizeram algo muito especial. Eles aproveitaram esses 10 dias que eles passaram ali e eles acertaram todas as diferenças que existiam entre eles. Ninguém mais agora queria sentar-se à direita ou à esquerda, ou ser o primeiro, ou ser o melhor, ou ser uma estrela. Mas agora eles se conversaram e eles se uniram, e a intenção agora era buscarem juntos a descida do Espírito Santo. Houve união, houve acerto de contas, não mais brigas, não mais desentendimentos, não mais discussões,
mas agora um grupo unido. E a Bíblia diz também no versículo 14 que eles buscaram a Deus em oração. Eles, além de se unirem, eles buscaram a Deus em oração de forma poderosa, suplicando a vinda do Espírito Santo. Nessa manhã, eu quero convidar você para refletir um pouco nesses dois pontos. Eles se uniram e eles buscaram a Deus em oração. Eu não sei exatamente onde você está nesse momento. Não sei se você está numa casa, num apartamento, se você está sozinho, se você está acompanhado, mas eu quero fazer um desafio para você aproveitar esses tempos de isolamento social, ou esses tempos de quarentena, para fazer duas coisas baseadas nesse texto da Bíblia. Para buscar se unir às pessoas que você está convivendo juntos e para buscar a presença do Espírito Santo em oração. Talvez na sua casa você precisa acertar algumas coisas com a sua família. Talvez alguns ajustes precisam ser feitos. Talvez você precise buscar a Deus em oração para acertar a sua vida religiosa com Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Talvez alguns ajustes precisam ser feitos com os filhos, com a família, mas o convite para você nesse momento é um convite semelhante ao que Cristo fez para os seus discípulos, a se unirem. Ei, aproveite esse momento agora para se unir. Se una aos seus filhos como talvez nenhuma outra época da história de vocês nessa terra. Se una a sua esposa, ou ao seu esposo, ou as pessoas que vivem como você, como nenhuma outra época da história desse mundo. E além de se unirem, de acertarem as diferenças, de pedirem perdão, caso seja necessário, aproveite esse momento para buscar a Deus em oração e suplicar pela descida do Espírito Santo. Os discípulos fizeram isso, e no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O verso 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Há algo maravilhoso nessa parte da Bíblia. Eles estavam trancados num cenáculo. Eles estavam dentro de uma casa. Eles estavam dentro de um lar. Eles estavam reunidos. Eles acertaram as diferenças. Eles buscaram o Espírito Santo. E em resposta à busca dessas pessoas, Deus derramou o seu Espírito de forma impressionante. Meu querido, minha querida, Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode fazer o mesmo pela sua família. Deus pode fazer o mesmo pela sua igreja. Deus pode derramar o Espírito Santo com tanto poder, a semelhança como Ele derramou no Pentecostes. O que Ele fez naquela época, Ele pode repetir hoje. Se nós aproveitarmos bem o tempo agora que estamos vivendo, para nos unirmos e buscarmos a Deus, buscarmos o poder do Espírito Santo em oração, Deus pode realizar a mesma promessa na minha vida, na vida da sua família e na sua igreja. Deus pode derramar o poder do Espírito Santo de maneira impressionante. O Espírito Santo veio, foi derramado sobre eles, e aí eles entenderam 4 coisas importantes. A primeira, eles entenderam que eles deveriam viver de acordo com a palavra do Senhor. Segundo, eles entenderam que a vida deles, além de ser uma vida centrada na palavra, deveria ser também uma vida de serviço à comunidade, de serviço ao semelhante. Eles entenderam uma terceira coisa. Eles entenderam que a vida deles era uma vida de constante missão. Em todo momento eles estariam em missão. E a quarta coisa que eles compreenderam é que eles deveriam proclamar a volta de Jesus de forma intensa. Eles entenderam a natureza da igreja que Cristo estava criando. Centrados na palavra, serviço pela comunidade, uma igreja viva, uma igreja que serve, uma igreja que atende o necessitado, que visita o preso, que veste o nu, que alimenta o faminto, uma igreja viva, ativa na comunidade. E eles entenderam também que era uma igreja que estaria em missão
e proclamaria a volta de Cristo Jesus. Quando você continua lendo o livro de Atos, no capítulo 2, você percebe essas coisas acontecendo em sequência, a descida do Espírito Santo. O verso 14, capítulo 2 diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, os advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aqui nós já vemos um Pedro revestido do poder do Espírito Santo. Não mais um Pedro vacilante, não mais um Pedro questionador, mas agora um Pedro que se levanta com poder para falar do amor de Deus. E os resultados são tremendos. O verso 42 diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O verso 43 a 45 diz: em cada alma havia o temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. As palavras de Cristo, a promessa do Espírito começou a ser vivida pela igreja. Uma igreja que pregava com poder, uma igreja que atendia a necessidade, uma igreja que era unida. Deus realizou maravilhas. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver os frutos de tudo isso. Atos capítulo 1, verso 15, você encontra 120 pessoas reunidas nesse lugar. Mas em pouco tempo, Atos capítulo 2, 41, você já vai encontrar 3.000 se convertendo. Depois 5.000, Atos 4, verso 4. Depois uma multidão, Atos capítulo 5, verso 14. Depois a Bíblia menciona em Atos capítulo 6, verso 7, que o número dos discípulos foi multiplicado. Depois você encontra em Atos 9, 31, a igreja alcançando outras regiões, a Judéia, a Galiléia e a Samaria. Depois você já encontra em Atos capítulo 16, a igreja alcançando outros lugares do mundo. Que maravilhoso foi ver a promessa de Cristo se cumprindo na vida dos seus discípulos. Uma igreja que pregava com poder, uma igreja que realizava milagres, uma igreja que atendia a comunidade, enfim, eles se tornaram uma igreja viva. Deus me convida, Deus convida você, Deus convida a sua família, Deus convida a sua igreja para nós sermos uma igreja viva. Outros templos são importantes, eles têm o seu valor. As igrejas são importantes, mas mais importante do que paredes, bancos, templos, mais importante é realmente nós sermos igreja. Você precisa ser igreja onde você está. Eu preciso ser igreja onde eu estou. E ser igreja é ter uma vida centrada na palavra, é ter uma vida de serviço à comunidade, é ter uma vida envolvida na missão, e é ter uma vida proclamando a volta de Jesus. E o meu desafio para você hoje é ser verdadeiramente igreja. Eu quero concluir contando a história de um missionário. Em 1686, nasceu um homem na Noruega chamado Hans Heged. Ele cresceu numa família cristã devota. Desde a infância, Hans sonhava em ser um missionário. Ele ouvia as histórias a respeito de missionários. E Hans começou a nutrir no coração o desejo de ser um missionário na Groenlândia. O tempo passou. Ele se casou, mas o sonho de ser um missionário e de servir a Deus ainda estava no coração dele. Um dia, impelido pelo Espírito, por esse desejo de ser um missionário, Hans conversou com a esposa e com a sogra. Ele ficou impressionado com a reação negativa. A esposa, num lance repentino, olhou para ele e disse que se arrependia de ter se casado com ele. A sogra brigou muito com ele. Que ideia, ser missionário na Groenlândia. Mas a história de Hans é tão bonita, porque depois de pouco tempo, a sua esposa passou momentos em oração sozinha e momentos de oração com ele. A esposa, num certo dia, olhou para ele e disse: Hans, me perdoa por tudo que eu falei.
eu estou disposta a servir a Deus como missionária aonde você quiser ir. E esse casal decidiu ser missionário na Groenlândia. Em 1718, ele e a esposa embarcaram no navio em direção à Groenlândia. Viagem difícil, cheia de dificuldades. Hans chegou a cair do barco onde eles estavam viajando para a Groenlândia. Algumas pessoas chegaram a dizer, mas quanta dificuldade esse homem está enfrentando para ser um missionário. Ele chegou na Groenlândia no verão de 1721. Quantos desafios! Barreiras do idioma, dificuldades de se adaptar ao estilo de vida dos esquimós. Quantas lutas ele enfrentou. Por 11 anos, esse homem trabalhou, enfrentando dificuldades na Groenlândia, e praticamente não teve resultado nenhum. Mas aí aconteceu algo. Em 1733, algo inesperado e ruim aconteceu. Um grupo que veio da Dinamarca possuía um homem portador de um germe, o germe da varíola. Esse homem foi passando de vila em vila e infelizmente contaminou muitas pessoas, espalhando essa doença mortal. Dentro de pouco tempo, os esquimós começaram a sofrer, lutar pela própria vida. Infelizmente, alguns chegaram a morrer. Em meio a todas essas dificuldades trazidas por essa doença, Hans continuou pregando o Evangelho, falando de Deus, amparando o necessitado, servindo as pessoas que estavam precisando, e o milagre aconteceu. As pessoas da Groenlândia, ao perceberem o amor desse homem, mesmo diante daquela doença, começaram a abrir o coração para a mensagem que Hans possuía. O Espírito Santo trabalhou de tal maneira, mesmo em meio à dificuldade, e transformou tudo aquilo em bênçãos. E muitos aceitaram a mensagem de salvação. Meu querido, Deus é especialista em transformar dificuldades em bênçãos. Esse tempo que nós estamos vivendo, Ele vai fazer o mesmo. Ele vai transformar toda essa dificuldade em bênçãos. Mas o meu apelo para você nessa manhã é se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele use você, assim como usou os discípulos, assim como usou esse missionário na Noruega. Meu apelo é para que você permita que Deus use você para ser um instrumento usado pelo Espírito Santo. Se você tem o desejo de ser usado por Deus, aí onde você está, eu gostaria de orar por você, para que Deus use você, para que Deus use os seus talentos e para que Deus use a sua igreja para ser uma bênção, como os discípulos foram, mesmo em tempos difíceis. Vamos orar a Deus por isso? Bondoso Deus, louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus grandioso. Tu és um Deus que realiza coisas fantásticas, mesmo em momentos difíceis. No passado foi assim, e nós cremos que no presente o Senhor vai fazer o mesmo. Por isso, nessa manhã, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais unidos à nossa família, aos nossos irmãos, à nossa comunidade, à nossa igreja. Se existe algo, Deus, para ser resolvido, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos perdoe se temos falhado, se temos sido negligentes. Nos perdoe, Senhor. Mas mais do que isso, Deus, hoje nós clamamos mais uma vez pela promessa do Teu Espírito. Derrama o Seu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre as nossas igrejas. Derrama o Seu Espírito sobre os nossos líderes, sobre os nossos jovens,
sobre os nossos adolescentes, sobre as nossas crianças, sobre os idosos da nossa igreja. Derrama o teu Espírito sobre nós e cumpra o teu propósito para a nossa vida. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que mensagem a respeito do que o Espírito Santo fez na igreja primitiva e o que ele pode fazer hoje também na igreja do presente. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Eu quero convidá-lo agora a respondermos a essa mensagem, nos colocando nas mãos de Deus e permitindo que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração e através de nós. 158 do nosso inário, Suave Espírito. Vamos cantar? Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Clamemos juntos dizendo: ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta-nos o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Clamemos e digamos: ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com você. Amém. E assim, nós terminamos mais um sábado muito especial, que antecede um dia mais especial ainda, que é o Dia das Mães. Que nós, como família, possamos estar unidos, embora estejamos separados fisicamente, mas mais do que nunca unidos através do sangue de Jesus. Nós faremos maravilhas através do poder do Espírito Santo. E eu deixo com você agora aquilo que resume tudo que foi falado aqui nessa manhã. Atos, capítulo 1, verso 14. E eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Que possamos todos ter um feliz sábado e feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja.